Então, assim, o meu resumo é esse. Gente, o Trump representa a versão mais descarada dos Estados Unidos. E tem que ser cobrado por isso, e não tem que ser cobrado apenas como um ponto fora da curva. Ele é um ponto ápice da curva. Ele é a demonstração cabal do que os Estados Unidos é. Deveria estar agora, esses canais de notícias que estão 24 horas falando da COP, de um monte de filigranas da COP, debatendo a questão de fundo da COP, que é essa que nós estamos falando aqui. A COP, a Greta Thunberg, né? Ela aprendeu, ela estaria no ar agora 24 horas por dia se fosse há 10 anos atrás. Porque aí ela não tinha essa consciência geoeconômica. Ela só via o problema na microeconomia. Olha, não jogue papel ali, não descarte lixo na rua, tome banho mais curto. Quando ela falava essas coisas, era lindo. Ela ficaria 24 horas no ar. Quando ela percebeu que isso, nos bons tempos do Ciro, ele diria não dá bilhão, né? Quando ela percebeu que isso aí era ínfimo, e que o problema não está na micro, que forma uma macro, é a macro que orienta a micro. Ou seja, é as decisões econômicas dos países do norte global é que conduzem o planeta à sua lenta destruição. Nem tão lenta assim. É isso que a Greta descobriu. A Greta descobriu isso, primeiro, a partir do ambientalismo. Chegou um momento que ficou evidente para ela o que fica evidente em todo o debate ambientalista, o Ângelo. Eu já fui da Rede Sustentabilidade, que é um partido totalmente voltado para esse tema. Né? Eu já fui presidente estadual da Rede Sustentabilidade, já fui membro do Diretório Nacional, da Executiva. Então, esse tema, para mim, é muito caro. E o que fez, inclusive, um dos grandes elementos que me fez debater naquele partido era não dá para ser ambientalista sem trazer esse debate para o ecossocialismo. Não dá. Não dá. Você chega num momento que, se você tiver consciência do debate que você está fazendo e seriedade com o debate, você fala assim, olha, não adianta nada disso que a gente está falando aqui. Essas medidas de ONG, medida disso, medida daquilo, o problema é estrutural. E é esse problema estrutural que se tenta pegar na beiradinha dele, nessa COP30, falando, países do norte, paguem a conta. E a gente sabe que eles não querem pagar, esse é o problema. Exatamente. E olha só, eu acho que perfeita a sua colocação. Eu só queria continuar um pouquinho mais nessa temática com você, porque essa mídia, né, que a nossa comunidade aí já muito bem, vários eu vi aqui no chat, definiu como PIG, né? É o PIG mesmo, né? Lá do nosso saudoso Paulo Henrique Amorim, né? Agora, esse PIG, ele tenta, né, primeiro reduzir o problema, né? Fazer uma miniatura de um grande problema. Segundo, nessa sanha de bater no presidente Lula, né? O que fizeram? Pegaram um discurso do presidente Lula na abertura da cúpula dos líderes, e um discurso que eu acho muito bom, você deve ter visto também, em que ele mostra a necessidade da gente caminhar para a energia limpa, para a transição energética, mas ele mostra também a necessidade de se financiar essa transição. E essa transição vai ser financiada com o quê? Com o combustível tradicional, né? Com o combustível fóssil, com o petróleo. Então, não dá para a gente, num passe de mágica, abrir mão, né, do petróleo e falar, a partir de agora é só energia limpa e pronto. Né? Aí, muita gente dessa mídia, né, do PIG, foi para cima do presidente Lula, dizendo que o discurso dele era contraditório, que ele não estava sabendo o que estava falando. A gente sabe como é que eles fazem, né? E eu queria seu comentário também sobre isso. Agora vai falar aqui um pouquinho o economista, tá? Eu acho engraçado como eles são contraditórios, Ângela, porque quando você fala em qualquer tema nacional de que é importantíssimo, né, de que precisa ser feito, pense em qualquer tema, dos mais relevantes, financiar a saúde pública, por exemplo. Logo vai vir uma meia dúzia de especialistas chamados pela Globo News, por exemplo, para dizer de onde vem o dinheiro para isso. Olha, ninguém está dizendo que não é importante, mas quem é que paga a conta? Da onde sai o dinheiro? Sempre vem, gente. Não importa o tema, o quão crucial ele seja, o quão indispensável para a vida. Sempre a crítica a todas as propostas da esquerda é gastança. Cadê a responsabilidade fiscal? Não é? É assim que eles fazem. Gente, o debate se resume a isso, tá? Eleição do ano que vem. Governo Lula, candidatura do Lula.
propondo fazer A, B, C, D, que todo mundo quer, e o candidatura do outro lado, com apoio da mídia, dizendo, mas aí, né, vai fazer A, B, C, D, todo mundo quer, mas quem que paga a conta? Da onde que sai isso? Isso todo mundo concorda, o problema é que não dá para fazer, não há alternativa, como diria Margaret Thatcher, né? Esse é o mantra do neoliberalismo, tá, Ângela? There is no alternative. Não há alternativa. É tudo lindo, é tudo bonito. A esquerda é maravilhosa, tem bons sentimentos, mas propõe coisas irreais que não dá para pagar. Resumo do neoliberalismo é isso. Isso é para o Brasil no debate econômico interno. Mas quando você entra nesse debate da COP, parece que eles desincorporam, baixa outro caboclo nele, entendeu? Vem outro espírito totalmente diferente, que aí não, vamos fazer, mas vamos fazer a que custo? Não importa. E quem paga a conta? Não sei. E de onde vem o dinheiro? Tanto faz. Ontem eu vi, já no início da madrugada, num desses canais, o ambientalista Carlos Nobre, que é um sujeito extremamente respeitado, tá? E que eu conheço pessoalmente, enfim, por conta dessa militância que eu falei que já tive, né? Então, o Carlos Nobre fez um pouco desse mantra. Ele falou assim, as economias, as fontes de energia renováveis, elas custam 1/4 das energias sujas, né? Ou seja, elas são 4 vezes mais rentáveis. Para você extrair a mesma quantidade de energia, você gasta 4 vezes menos. Ok. Aí ele falou assim, então por que eu preciso primeiro explorar o petróleo para arrecadar dinheiro para depois investir nisso? Por que se isso é 4 vezes mais barato, por que eu não vou direto investir nisso aqui? Boa pergunta, Carlos. Porque se você, por exemplo, tiver um fundo nacional, o Congresso permitisse, tá? O Brasil agora vai gastar por ano 100 bilhões de reais, ou mais ou menos 20 bilhões de dólares, né? Por ano, para colocar o Brasil na fronteira das energias renováveis. Eu não acho que nem isso seja suficiente, teria que ser mais. Mas vamos dizer que isso aí já botava a gente na frente da maior parte do mundo. E a gente ia ficar atrás da China, mas ia estar bem lá em cima. 100 bilhões. O retorno, desculpa, o retorno que isso traria a médio prazo, quase digo curto, tá? 4, 5 anos, seria fenomenal. Mas nós teríamos que aguentar 4, 5 anos, que não tem, na longa duração é nada, mas seriam 4, 5 anos de rombo fiscal. Seria 4, 5 anos de irresponsabilidade. Você acha que algum presidente sobrevive? E o arcabouço fiscal, né? Como é que fica, né? A oposição ia dar chilique, né? Ia dar chilique, ia derrubar o presidente no dia seguinte. Como é que pode um investimento desse com a fundo perdido, prejuízo centenário de bilhões de déficit fiscal? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, senhor Carlos Nobre e demais especialistas da área ambiental, muitos de vocês versados em economia, me expliquem como o Estado brasileiro pode investir hoje em qualquer coisa, inclusive nessa excelente proposta que vocês têm, talvez seja dos bilhetes premiados, mais até do que o pré-sal, de fato. Segundo os dados dos especialistas, né, como eu acabei de citar, ela rende 4 vezes mais do que as energias sujas. Então, veja, se o pré-sal é um bilhete premiado, isso aqui é um bilhete 4 vezes premiado. Vamos investir nisso. Vamos. Como? Com qual parte do orçamento? Da onde a gente vai tirar o dinheiro para investir nisso? Vai tirar das emendas parlamentares? Vai tirar da saúde? Vai tirar da educação? Porque assim, embora eu diga sempre, todo dia, que o Estado brasileiro não precisa arrecadar para depois gastar, que é assim que funciona, o Estado gasta, aí depois ele arrecada e faz o equilíbrio. É assim que funciona. Mas a nossa teoria econômica vigente e a nossa legislação, o que é mais grave, inventa um mundo paralelo onde primeiro arrecada para depois gastar. Então, eu primeiro preciso ter caixa do dinheiro que eu mesmo invento para depois poder investir. Nessa lógica, o Estado brasileiro não tem como investir. Não tem como fazer esse projeto fictício que eu criei aqui de 100 bilhões por ano em energia renovável. Embora possa. Bastaria o Lula hoje dar uma ordem ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional disponibilizaria, via BNDES, via qualquer outro caminho, 100 bilhões de fundo para investir em energia renovável. Esse ano, ano que vem, o outro ano. Ah, meu Deus!
déficit fiscal de 100 bilhões. Ué, a gente acabou de sair de um de 150, outro de 200. Não muda nada. Não muda nada. E te digo mais, Ângela, em 4, 5 anos ia fazer a dívida PIB brasileira cair, que o retorno seria gigantesco. Mas nós não temos capacidade legal hoje de fazer isso. Por quê? Porque tem teto de gastos, porque tem o arcabouço fiscal, porque tem regra de ouro, porque tem um monte de penduricários legislativos criados a partir da inteligência neoliberal, que comanda o Brasil hoje. Então, meus queridos cientistas que dizem que é fácil, que é de um dia para o outro, dentro do arcabouço legal que nós temos hoje, você tem que ter uma fonte originária do dinheiro para investir. E qual outra fonte mais justa de ser cobrada que faça isso, que não a fonte que suja o planeta? Se há uma exploração de petróleo e essa exploração gera centenas de bilhões de lucro por ano, que seja daí que saia o financiamento para a sua substituição. Não é o que eu defendo, certamente não é o que a Ângela gostaria que acontecesse. Nós dois aqui, eu tenho certeza, Ângela, que nós gostaríamos que o Estado brasileiro fosse desamarrado desses grilhões neoliberais e pudesse fazer um investimento igual a China fez. Por que a China, em 10 anos, sai das manchetes de país que mais polui o mundo para a manchete de lidera o desenvolvimento de tecnologia renovável? Por que a China, 10 anos atrás, era ridicularizada com seus carros e hoje está na vanguarda dos carros mais tecnológicos do mundo e elétricos? Porque a China não tem esses grilhões neoliberais. A China decidiu que ao longo de 20, 30 anos ela ia gastar X bilhões de yuans, renminbis, trilhões, etc., para poder fazer o que vai ter retorno. Investimento é isso. Investimento, você foca no retorno. Tem retorno? Então eu invisto. Isso é o que um Estado soberano monetariamente faz. Mas, infelizmente, Ângela, a nossa soberania monetária ela é limitada. E eu sempre repito isso. Isso é um ataque à soberania nacional. Sabe, o teto de gastos e agora o arcabouço fiscal é um ataque à soberania nacional, à soberania monetária, que permitiria o Brasil aproveitar essa janela de oportunidade global e se colocar entre os maiores países do mundo na mudança climática. Mas nós não podemos. Nós temos que esperar primeiro explorar o petróleo, para de lá sair o lucro, para desse lucro conseguir aí sim alguma parte dele ser investida na transição energética.